Sabe aquela imagem que a gente tem quase sagrada, do grande realizador? Aquela pessoa super serena, em paz, que é movida só por um amor puro pelo que faz? Pois é, a nossa análise de hoje vai pegar essa imagem, amassar e jogar no lixo. Porque a gente vai ser forçado a olhar para uma realidade, olha, bem mais complexa e, sinceramente, bem mais desconfortável. E essa citação já chega quebrando tudo, né? Ela simplesmente desafia de frente essa ideia de que a tranquilidade é o que move a grandeza. Na verdade, ela sugere que talvez tenha algo muito mais tenso, sabe? Mais elétrico por trás dos feitos realmente extraordinários. Ok, então vamos ao fundo nisso. A ideia aqui é a gente desconstruir esse mito do gênio puro e explorar a verdade meio incômoda por trás da alta performance. A questão, no fim das contas, não é se existe vaidade, mas sim o que se faz com ela. É exatamente isso. De um lado, a gente imagina essa dedicação quase de monge. Mas do outro, a realidade mostra um ser humano que, de alguma forma maluca, consegue pegar todo aquele tumulto interno, toda aquela insegurança e transformar em algo objetivo, em algo extraordinário. E isso nos leva à pergunta de US$ 1 milhão, a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Se não é a pura serenidade que está no comando, o que é que realmente impulsiona a grandeza? Qual é esse motor secreto? Vamos começar pela tese, que é o argumento que todo mundo já ouviu falar: a vaidade como veneno. Aquela ideia clássica de que ela é a inimiga número um da concentração e, claro, do desempenho máximo. E para a gente entender bem por que ela é vista como veneno, a gente precisa falar sobre o conceito de flow. Sabe aquele estado quase mágico quando o tempo parece que para e você e a tarefa viram uma coisa só? O eu, com todas as suas preocupações, simplesmente some. E é exatamente aí que a vaidade age como uma sabotadora profissional. Ela cria o que a gente pode chamar de mente dividida. Uma parte dela está até tentando focar na tarefa, mas a outra está de olho numa plateia imaginária, se perguntando: será que estão gostando? O que será que estão pensando? E pronto. O flow se quebra na hora. Essa frase aqui resume tudo de uma forma brutal. É isso. No exato instante da ação, qualquer pensamento sobre reconhecimento é como uma rachadura na lâmina da atenção. A hesitação, por menor que seja, leva ao erro. É fatal. E o problema vai muito além de uma simples distração. A vaidade, quando toma conta, constrói uma verdadeira arquitetura do medo. A energia que deveria ir toda para a obra, para o trabalho, acaba sendo desviada para gerenciar o pavor de que aquele personagem foi criado seja desmascarado. Mas é bem aqui que a nossa análise dá uma virada de 180 graus. Pensa comigo. Se a vaidade é tão destrutiva assim, por que ela é tão, mas tão comum entre as pessoas que chegam lá no topo? Essa pergunta força a gente a olhar para o outro lado da moeda. E se toda essa insegurança, essa necessidade de ser reconhecido, e se isso for, na verdade, um motor absurdamente poderoso? Olha, essa é uma verdade bem desconfortável. Muitas vezes a pessoa não produz apesar das suas feridas narcísicas, mas por causa delas. Aquele medo visceral de não ser ninguém pode gerar uma busca quase neurótica pela perfeição, uma busca que a paz de espírito jamais conheceria. E essa afirmação é pesadíssima, eu sei, mas ela tem um eco de verdade, né? É a ideia de construir algo tão perfeito, tão inatacável, que finalmente silencia aquela voz interna que diz que não se tem valor. É quase uma tentativa de se salvar através do próprio trabalho. E tem mais. Essa busca por reconhecimento tem um lado super prático. É aqui que a reputação deixa de ser só uma massagem no ego e se transforma em um recurso de verdade, um conceito que a gente chama de capital simbólico. O processo é bem direto. Olha só, os elogios geram reputação. A reputação constrói capital simbólico. E esse capital, por sua vez, abre portas para poder real, acesso, financiamento, influência. O que antes era só vaidade, agora virou uma ferramenta estratégica de poder. Então, o ponto crucial é esse aqui. Descartar completamente a opinião dos outros pode ser perigoso. Muitas vezes é a pressão que vem de fora, o medo de parecer medíocre, que nos força a melhorar, que nos impede de nos acomodarmos. Certo, então como é que a gente resolve esse paradoxo? A resposta não está em escolher um lado ou outro, mas em integrar os dois. E aí a gente chega na síntese, a domesticação da fera. E atenção, domesticar não é matar, é colocar sob controle. E este quadro aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. A vaidade bruta, a escrava, grita: eu preciso ser admirado. Já a domesticada, a mestra, pensa: a admiração é uma ferramenta útil. O ego não é eliminado, entende? Ele é colocado a serviço de um propósito maior.
A crítica deixa de ser uma ameaça de morte e vira dado, vira informação para ajuste. A proposta, então, é uma espécie de engenharia interior. É como se a gente cultivasse uma dupla personalidade profissional. De um lado, o monge, totalmente focado no processo, protegido no seu templo. Do outro, o gladiador, que vai para a arena e gerencia a imagem de forma estratégica. O grande problema é quando o gladiador invade o templo. E a regra de ouro, a regra inquebrável para que isso funcione, é ter uma hierarquia de devoção muito clara. A qualidade do trabalho vem sempre em primeiro lugar. No momento em que a obra vira só uma desculpa para conseguir aplauso, a performance vira uma casca oca. Tudo se perde. No fim das contas, toda essa análise nos leva a uma escolha final, que é uma metáfora poderosa para quem busca excelência. É uma decisão que se toma todo dia, entre dois objetos de culto. De um lado, você tem o altar. Ele representa a devoção à obra, ao gesto perfeito, a algo que é muito maior que o próprio ego. Do outro lado, você tem o espelho, que representa a devoção à imagem, à narrativa pessoal, ao aplauso, ao eu acima de tudo. E a grande conclusão é que a grandeza não nasce da pureza, mas do gerenciamento lúcido desse conflito. O verdadeiro mestre não vive de joelhos para o espelho. Ele usa, claro, mas só para ajustar a postura. A sua devoção diária, o seu culto, é sempre rendido ao altar. E tudo se resume a esta pergunta. Uma pergunta que fica ecoando. A cada decisão, a cada ato, quem está sendo servido? A obra ou o espelho? A escolha final não é ter ou não ter vaidade. É decidir quem, no fim do dia, vai servir a quem.